Bom dia, paz do Senhor, que Deus esteja abençoando a todos nesta manhã maravilhosa de domingo, manhã que o Senhor preparou para mim e para você. Um dia chuvoso hoje. E eu estava na noite orando, como sempre a gente faz, e estava estudando um pouquinho o livro de Isaías. Isaías é o livro, não é, que traz a revelação da promessa futura da vinda do Senhor. E no capítulo 3 e 4 ele revela quem é o Senhor Jesus, não é? E dá o nome a esse que iria vir libertar, não é? Para a eternidade o povo de Deus. Que cresce nele, não é? E que descesse as águas, não é? Seria salvo. E crescem na sua justiça. No capítulo 54 do livro de Isaías, eu achei um texto que não é esse texto, ele traz as revelações desse Deus e aquilo que ele faz para o seu povo. Um versículo lá me chamou a atenção no capítulo 54. Eu estava lendo 53 e cheguei ao 54. O texto diz, Isaías 54, versículo 17, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que eu faço em nome deles, declara o Senhor. Isaías 54, 17. A meditação desta manhã, quando Deus é a nossa defesa. Queridos, quando nós lemos este versículo, é comum pensarmos nas nossas batalhas. As nossas batalhas espirituais, as nossas batalhas físicas. E também pensamos nesse texto a proteção do bem contra o mal. Este contexto, irmãos, nos mostra algo mais profundo. Deus está falando a um povo que havia sido muito humilhado por anos, no exílio, e tinha experimentado perdas enormes, não é? Perdas grandes e vivido consequências dos seus pecados. Agora, veja que nesse texto ele está prometendo uma restauração. A promessa, irmãos, não é que as armas que militam contra a nossa vida, elas não vão ser forjadas, elas vão acontecer. Haverá oposição, haverá críticas, haverá enfermidades na nossa caminhada, haverá crises financeiras, haverá injustiças, irmãos, em momentos em que a nossa fé, ela vai ser provada. Ela será provada. A diferença de tudo isso, irmãos, está no resultado. E esse texto nos fala sobre este resultado. Essas injustiças, essas provas, elas não prevalecerão. Essas críticas, essas oposição, elas não prevalecerão. Observe também, irmãos, nesse texto que Deus diz, não é? Esta é uma herança aos servos do Senhor. Não é uma conquista pelo nosso mérito, meu e seu. Uma herança é um presente da graça de Deus, não é? Para aqueles que pertencem a Ele. Vivemos, irmãos, em uma geração hoje, o mundo moderno, marcado pela ansiedade, a doença que acomete o mundo, não é? A doença que atropela, não é? As vidas. É a ansiedade, o medo. Somos pressionados, irmãos, por expectativas, somos pressionados por julgamentos, não é?
locais, no lugar onde a gente está, sofremos julgamentos nas redes sociais, insegurança, irmãos, a insegurança econômica, conflitos familiares, somos pressionados todos os dias. Muitas vezes, irmãos, essas armas que mais nos ferem não são as físicas, mas palavras de acusações, comparações, mentiras que tentam nos convencer de que Deus nos abandonou. Mas veja nesse texto, irmãos, que o Senhor declara: esta é a defesa que faço em nome deles. Nossa segurança não está, irmãos, em nossa capacidade de nos defender, mas no caráter de Deus, que é o nosso justificador. Isso nos lembra que Jesus, irmãos, ele foi acusado injustamente, foi condenado pelos homens, não é? E crucificado aos olhos do mundo. Parecia que as armas haviam prevalecido, porém no terceiro dia Deus ressuscitou. A cruz que parecia derrotada, irmãos, tornou-se a vitória. Por isso, quando enfrentamos lutas, não devemos medir a nossa força, não devemos de medir a nossa capacidade, porque somos incapazes, não é, de vencer as nossas batalhas. Por isso, quando enfrentamos lutas, irmãos, não devemos de medir a fidelidade de Deus pelas circunstâncias. Devemos olhar para a cruz e para o túmulo vazio. Se Deus venceu a morte em Cristo, nenhuma arma poderá vencer ou poderá impedir o cumprimento dos seus propósitos para os que lhe pertencem, eu e você. Talvez hoje exista alguma arma apontada contra você, uma notícia difícil, uma palavra que machucou o seu coração, uma preocupação com a família, uma batalha espiritual. Entregue isso ao Senhor, irmãos. Continue caminhando em obediência e confiança. A promessa não é a ausência de batalha, irmãos, mas a presença constante de Deus e a certeza que Ele terá a última palavra. Por isso, nesta manhã, eu te convido. Vá logo mais à noite no templo. Vamos falar mais sobre isso. Vamos orar, fazer a oração da fé. E crermos nesse Deus, não é, que exalta o seu nome através de Cristo Jesus, quando venceu a morte na cruz por mim e por você. E tudo isso que está relatado no texto de Isaías 54, não é? Certamente será alvo de promessa nas tuas vidas. Se nós assim, não é, nos mantermos firmes, não é, e aguardando as suas promessas. Eu te convido nesta manhã a orar desta forma. Pai, obrigado, porque Tu és a nossa defesa. Quando surgirem armas, Senhor, contra nós, ajuda-nos a permanecer firmes, lembrando que nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em Ti. Fortalece a nossa fé, guarda o nosso coração, faz-nos descansar na certeza de que nada poderá frustrar os Teus planos para aqueles que Te pertencem. Faça, Senhor, nos descansar na certeza que nada vai frustrar os planos que Tu tem para a minha vida, para os meus filhos, a minha casa, minha família, a Tua igreja, os nossos irmãos. Porque os Teus planos são para aqueles que Te pertencem. Nós buscamos, nós queremos e desejamos a Tua presença em nossas vidas. Por isso, nesta manhã, olha para nós e perdoa as nossas falhas, perdoa nossos pecados, as nossas ignorâncias. E leva-nos, ó Senhor, para junto de Ti, Senhor, aonde certamente essas promessas irão prevalecer em nossas vidas.
em nome de Jesus. Amém, queridos? Um domingo de bênção, espero todos vocês lá hoje no templo. 19h30, Deus tem uma palavra para você. E receba a oração da fé, a oração que faz você prevalecer durante todos os dias na presença do Senhor. Beijo no teu coração, um domingo abençoado, até mais em nome de Jesus.